Vamos falar de acolhimento e proteção à infância e juventude? Esse é o podcast do Instituto Fazendo História. Ao completarem 18 anos, os jovens em instituições de acolhimento vivem a transição para a vida fora desses serviços e precisam enfrentar muitos desafios. Encontrar trabalho, ter moradia, administrar o dinheiro, continuar os estudos, ter acesso à cultura, lazer e saúde. Tudo isso em um contexto bastante injusto, violento e violador de direitos. Um cenário marcado pelo racismo estrutural, pelo genocídio da população jovem, negra e periférica e um contexto que ainda enxerga esses jovens sob a lente da vitimização ou da periculosidade. O Instituto Fazendo História entende que é prioritário olhar para esses jovens e que uma boa transição não pode estar relacionada unicamente à capacidade, vontade ou mérito individual do jovem. É necessário que existam políticas públicas que garantam o acompanhamento da transição e que ofereçam suporte emocional, profissional, habitacional e financeiro para todos os jovens que saem do acolhimento. Eu sou a Laís Boto, sou técnica do Instituto Fazendo História, atuo no Grupo Nós, um dos programas do Instituto que existe desde 2011, acompanhando e auxiliando adolescentes que estão em processo de saída dos abrigos para viver a vida fora das instituições. E que essa vida é de algum jeito independente, mas não um independente romântico, independente com total ausência do Estado, com total ausência de políticas públicas. E a gente vai ver isso aqui no decorrer da live, ouvindo muito o Matheus, que é um dos jovens que eu pude acompanhar. Eu tive o prazerzão de ser técnica. É um jovem que eu pude acompanhar os desafios, as alegrias, os encontros, as desistências, as existências. E foi muito importante para mim, viu, Matheus? Queria que você soubesse disso, que você foi um adolescente e é muito importante para mim, que, enfim, acompanhar você foi um ganho muito grande para o meu trabalho como técnica no Instituto Fazendo História. Obrigado. E para quem não sabe, para os adolescentes que saem do acolhimento, que vivem no acolhimento, aos 18 anos, eles precisam sair do abrigo. E para bater esse papo, a gente chama aqui o Matheus, o Cid, que é como ele gosta de ser chamado, um apelido muito carinhoso que ele recebeu aí num momento muito específico da vida que ele vai contar para a gente. Então, Matheus, se apresenta, conta de você e conta por que Cid, né? Boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, né? Eu tenho 20 anos, né? Eu sou de Pernambuco. Atualmente, eu moro sozinho. Na verdade, um amigo meu, né? A gente divide um aluguel, né? Uma casinha na Zona Leste, no Itaquera, né? Mas você viveu no mesmo serviço de acolhimento desde o momento que você foi acolhido até os 18 anos? Não. Eu passei por vários abrigos, né? O primeiro abrigo que eu passei foi em 2014, né? Na Copa de 2014, né? Um abrigo lá na Moca, que foi um abrigo de passagem. Eu fiquei um período de um mês, mais ou menos, um mês e meio, né? Aí, depois desse período, eu voltei para minha mãe, né? Aí, depois disso, eu acabei, né, saindo de casa de novo. E no final do mesmo ano, né, 2014, em 2014, 2015, eu fui para um abrigo em São Mateus, né, que era um abrigo fixo, né, que era um abrigo que era para ficar até completar 18 anos. Né, e fiquei nesse período de um ano, né, que foi onde eu consegui onde eu ganhei esse apelido, né, ganhei essas amizades ótimas da escola, né, e saí no final do ano. Né, de 2015 para 2016 eu saí, né, que fui morar com a minha mãe. E depois disso eu passei por outros abrigos também, né, até pro último abrigo completar 18 anos.
Sim, Matheus, que é hoje o nosso tema, que a gente vai desenrolando ao longo da nossa conversa o que é esse momento de chegar até a saída, né? Uhum. Então, Má, conta pra gente como é que você conheceu o Grupo Nós, como foi esse conhecimento, né, até chegar ao Grupo Nós. Eu conheci o Grupo Nós quando eu estava no abrigo de São Mateus ainda, em 2015, né? Eu, né, veio, acho que, não sei, um dia normal, né, veio um cara perguntar para mim se eu queria participar de um projeto de jovens, né, que, que ia reunir roda de conversa e tudo. Eu, naquela hora, nem perguntei muito, eu falei que não, né, que eu não queria participar, né. Ele falou que ia ter algumas rodas de conversa para o jovem conhecer mais, né, para saber se ele quer participar ou não. E eu acabei não indo em algumas, né, eu fui só nas finais, né. Nas últimas rodas eu acabei indo participar, né, porque me convenceram, né, e eu vi que talvez, né, eu poderia me dar uma chance de conhecer alguma coisa nova, né. A atuação do Grupo Nós se fundamenta em 5 eixos principais: cidadania, identidade, trabalho, moradia e dinheiro. Ao longo de 3 anos de participação no programa, geralmente dos 16 aos 19 anos, cada jovem é atendido através de acompanhamentos individuais e de grupos com outros jovens que também estão vivendo a mesma situação. Como foi suas experiências, né, no processo de saída do acolhimento? Por exemplo, dentro do eixo cidadania, né, que a gente trabalha a circulação pela cidade, né? Como foi sua experiência dentro do abrigo e até esse processo aí de saída, assim, sobre como que foi para o Matheus conhecer a cidade, circular, se apropriar de espaços culturais? Como é que foi? Apesar de eu ser um rapaz bem tímido, né, assim, que andava sempre de cabeça baixa, eu sempre fui muito engajado, né, sempre fui muito de tomar à frente, às vezes, algumas coisas, né, então eu sempre fui muito desenrolado, né, então, para sair, nossa, eu preciso de um endereço de tal lugar, preciso chegar em tal lugar, né, eu quero ir para um rolê, eu quero ir para uma praça, eu quero procurar alguma coisa para fazer no final de semana, eu sempre fui muito desenrolado para isso, né? Então eu sempre pesquisava, eu sempre ia atrás, né? Sempre fui muito fácil de me locomover pela cidade, né? Então eu sempre estava buscando opções de saídas. Para mim foi muito fácil isso, né? De cidadania. Mas uma coisa que me atrapalhou bastante, né? Quando eu estava no abrigo, foi essa questão, porque o abrigo ele não possibilita você e nem te auxilia para você tomar essa autonomia de sair, né? O abrigo, ele meio que te deixa meio trancado dentro do abrigo, ou meio, né, reservado, também para nossa segurança, né? Porque a gente está sob a guarda do Estado, né? E só que isso é meio ruim, né? Porque isso não é trabalhado em momento nenhum a nossa autonomia, né? A gente sair, a gente conhecer lugares novos, coisas novas, né? E isso foi um pouco meio ruim, né? Mas isso eu falo na minha experiência, né? Eu, Matheus, né? Eu, como conheci outros jovens, morei com outros jovens, né? Hoje, no grupo nós eu converso com bastante, né? Que passaram por esse serviço de acolhimento, né? Isso é horrível para eles, né? Porque tem jovens que cresceram a vida toda no abrigo, né? Jovens passaram pouco tempo com a família, né? E a maioria do tempo no abrigo, que não saem, que não sabem pegar um ônibus, não sabem chegar em tal lugar sem perguntar, sabe? E isso é ruim, né? Porque isso não é trabalhado com o jovem e isso afeta para ele para o futuro, né? Para a vida dele. Sim, muito importante, Matheus, ouvir isso de você, né? Matheus, então, agora pensando em moradia, assim, né? Quais foram as experiências do Matheus aí, do Cid, né? Em relação à moradia dentro do abrigo e durante esse processo aí de desenvolver habilidades para a vida fora do acolhimento, né? Dentro e fora do acolhimento, como é que foi para o Matheus pensar em moradia? Para mim, né, não para mim, né, mas para nós jovens, né, essa questão da moradia é uma coisa que fica bastante que preocupa bastante a gente, né?
pelos jovens que eu conheço, pela experiência que eu já tive, né, por mim mesmo, essa questão é muito, a gente não fica seguro com isso, a gente não tem uma segurança, né, porque um jovem que está no serviço de acolhimento, né, que não tem uma família de apoio, né, que os recursos para a gente são bem poucos, né, isso é muito ruim, né, então para mim, né, eu tinha poucas opções de moradia, né, então eu tinha que alugar um lugar, eu tinha a opção da República Jovem, né, que é da prefeitura, né, que é muito pouco, né, para os jovens de acolhimento, né, é uma coisa muito vaga em si, né, não tem muitas vagas, né, e para mim foi um desafio, né, escolher onde morar, né, como é que eu vou viver, né, isso, trabalhar isso sozinho, isso é uma coisa muito, muito difícil. Uhum. E onde você está morando agora? Você começou se apresentando dizendo que está dividindo uma casinha, né? Sim, com um amigo. E aí, como é que foi até chegar a esse momento, Matheus, depois que você saiu do acolhimento? Nossa, eu quando estava prestes a sair do acolhimento, eu tive algumas opções, né? Poucas. Né? E uma delas foi a República, né? A República Jovem, né? Que é uma república que é para os jovens, né? Específico para os jovens que estão saindo do serviço de acolhimento, né? Aí, né, que no caso é uma casa com no máximo 6 jovens, né? E você concorre, no caso, essa vaga, né? Se eu não me engano, no estado de São Paulo são 6 repúblicas, né? E cada república tem 6 vagas, né? E sendo que 2 dessas repúblicas não são do estado, né? São uma coisa meio que privada, né? E tipo, se eu não me engano, ao todo são 72 vagas, mais ou menos, para mais de 3 mil jovens que estão no serviço de acolhimento, né? Então, é muito difícil porque é uma concorrência, né? Então, pensa, mais de 3 mil jovens concorrendo a uma vaga numa república, entendeu? Então, isso é como se fosse uma entrevista de emprego, né? Como se fosse um trabalho, né? E para passar, né, tem os requisitos, né, que é muito importante, que no caso você tem que estar trabalhando, você tem que estar estudando e você tem que estar guardando dinheiro, né? E você passa por uma seletiva, né? Eles te entrevistam, você vai lá visitar, né? Eles fazem uma entrevista, tem todo um processo para você conseguir, né, talvez a vaga, né? E eu consegui, no caso, né, por um milagre aí, eu consegui, né, essa vaga na República, né, que foi bastante difícil. Muito importante que você está falando, né? Porque a gente tem muitos adolescentes, né? Crianças que estão adolescendo no acolhimento. Então, se você diz aí que tem especificamente 4 repúblicas que são públicas, aí da prefeitura voltada para os jovens que saem do acolhimento, significa que a gente não tem quase nada, né, desse recurso. E fora isso, não tem opção, né, de moradia, que foi o que você foi dizendo, que você tinha poucas opções, né? Então, eu acho que é bem importante a gente fazer esse enquadrar, né, essa nossa realidade social em relação à moradia especificamente, né? Então, além de ter poucas opções, quase nenhuma, né, que a República é a única política pública nesse momento que dá o direito à moradia, né, que auxilia nesse direito de morar, e até os 21 anos apenas, né? Sim, isso é um ponto que eu esqueci de falar, isso é dos 18 até o 21, né? E é uma coisa muito difícil e que, tipo assim, se você sai, né, uma vez só, né? Você saiu da República, né, ou sendo expulso, ou você mesmo saiu, você não pode voltar, né? Uma vez na vida, né, e você não pode mais voltar. Nunca mais. Sim. E concluindo, né, o que eu tinha falado, eu tive a oportunidade de morar, né? Eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? Quase 2 anos, vamos dizer assim, né? E eu, no caso, né, por descumprir regras, né? Tive alguns contratempos lá dentro, né? Não vou chegar a esse detalhe, né? Mas eu tive alguns contratempos, né? E acabei sendo desligado, né? Fui convidado a me retirar, né? Porque eu descumpri regras, né? E a isso acho que foi mais ou menos no ano passado. Depois que eu saí, né? Eu meio que tipo não tinha para onde ir, né? Então eles me deram a opção de um albergue, né? Que eles para homens, né? No caso que estão em situação de rua, né? Mas eu falei que não e tudo, né?
E quando eu saí da República, né, eu peguei o dinheiro, um pouco de dinheiro que eu tinha guardado, né, e fui numa República particular, né, que no caso é totalmente diferente, né, é uma coisa que você paga, né, eu pagava um valor de 450 por mês, né, e mais a minha comida que eu comprava, né, era uma casa com várias pessoas, né, de 18 a 30 anos, né, lá, né, não tem ninguém responsável, é você mesmo, né, eu pagava, era uma coisa meio que ruinzinha, assim, né? Aí eu fiquei lá por um tempo, essa república fechou por irregularidades, né, do dono, né? Aí isso foi recente, né? Aí há 2 meses atrás, né, 2 meses não, mais ou menos, aí, por aí eu vim morar com meus padrinhos, né? Que eu conheci também no instituto fazendo história, né? O Thiago e a Anitta, né? Eu conheci eles faz uns 2 anos, mais de 2 anos assim, né? E eles, nesse momento de pandemia, né, ela estava começando essa questão da quarentena, eu vim morar com eles, né, por um tempo, até eu conseguir me arrumar, né, fiquei mais ou menos uns 2 meses, assim, até eu ir morar com o Éder, né, que eu tô dividindo a casa com ele, que também morou comigo na República Jovem, né, lá onde eu morava no começo, né, quando eu saí do abrigo. Ele morou comigo, a gente já se conhecia, aí eu vim morar com ele. Queria que você contasse agora um pouco sua experiência sobre dinheiro, né? Como que foi aí o Matheus lidar com dinheiro dentro e fora do acolhimento? Nossa, o dinheiro é uma coisa que fica marcada para mim até hoje, né? Essa questão do lidar, com mexer com dinheiro, né? Para mim, no abrigo, né? Uma coisa que eu falo bastante, no abrigo a gente não tem autonomia nenhuma. E não é trabalhado com a gente essa questão da autonomia, né? E quando eu entrei no abrigo, né, que foi o último abrigo quando eu completei 18 anos, eu entrei em 2016, né? E lá eles não trabalhavam comigo essa questão do dinheiro, né? E eu trabalhava, né, como jovem aprendiz, né? Eu ganhei trabalho como jovem aprendiz. E nesse período, né, eu tinha um contrato de 1 ano e 6 meses, né? E eu fiquei durante 1 ano e 6 meses trabalhando, né, lá na Coab, né? Que com a parceria, né, que a Bom Parto tinha, né, com a Coab, eu comecei a trabalhar e todo o meu salário, né, que eu ganhava, eu era obrigado a guardar, né, ficava numa conta que eu não tinha acesso, eu não podia mexer, nada, né, ficava guardado, né, e eu não tinha acesso a nada, né, então ele ficava lá e eu aqui, né, e o abrigo não trabalhou com isso comigo, né, quando eu estava, né, acolhido. Né? E quando eu saí do serviço de acolhimento e fui morar sozinho na República, eu tive uma grande questão que era isso, né? Eu saí, né, eu não mexia com dinheiro, eu não tinha acesso ao meu dinheiro, e do nada, né, de uma noite para outra, eu já estava com o cartão na mão e estava com todo o meu investimento de 1 ano e 6 meses, tudo na minha mão, né? Então, tipo, para uma pessoa que não tem nada, né, da hora para outra tem tudo, né, é meio complicado para ela entender isso, né, e saber, mano, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E o problema que eu tive foi isso, né? Eu dei metade do dinheiro para minha família, eu não investi em nada, eu gastei com coisas fúteis, eu falo mesmo, eu gastei com coisas que, para mim, hoje em dia, eu não tenho nada das coisas que eu gastei com esse dinheiro, né? E até hoje é um problema, né? Porque é muito difícil, às vezes, guardar dinheiro, eu não consigo me organizar direito com isso. Quem me ajuda muito nisso são meus padrinhos. E hoje eu sei como dói, né, eu como um jovem aprendiz, né, ganhando menos que um salário mínimo, né, e tendo que pagar água, luz, comida, né, aluguel, mesmo dividindo ainda é meio pesado, né, normalmente em momentos de pandemia, né, que o trabalho aí tá afetando várias pessoas e o meu maior medo é isso, né, se eu não for efetivado no meu trabalho, eu não vou ter salário, né, e cadê o meu suporte, né, o que eu vou estar podendo me ajudar, né? Porque eu já não tive muita escolha antes, né? E agora eu não vou ter quase nenhuma, né? Minha opção de trabalho já é meio regrada, né? Então, tipo, se eu não trabalhar, conseguir o meu salário e tudo, como é que eu vou pagar meu aluguel, né? E eu acho que era isso, né? Nem todo jovem consegue um trabalho depois que sai do abrigo, né? Nem todo jovem consegue se sustentar ou ter maturidade, né, para dar continuidade a isso. Então, eu acho que era isso que o governo deveria criar, né? Tem tantas políticas públicas, o governo em si tem tanta capacidade, um fórum, né, junto com o abrigo,
em si, vários exemplos de várias instituições, a gente pode ver essa questão na Argentina em si, né, nos outros países, quando a gente conversa um pouco com a rede latino-americana, né, sobre isso, de criarem políticas públicas para que beneficiem os jovens que saem do abrigo, né, e eu sinto essa falta, né, eu gostaria de ter alguma coisa que me ajudasse a mais, né, para eu, tipo, conseguir o básico, né, que é para mim poder morar, né, e viver em si, porque hoje em dia eu só tô sobrevivendo em si, não tô vivendo, né, eu tô sobrevivendo cada dia como se não fosse amanhã e tentar o máximo para conseguir viver amanhã e não morrer de fome e poder morar, poder conseguir um lugar para morar, né, que é o direito básico do ser humano, né. Então é isso, né, pra gente é diferente de uma pessoa que sai da casa dos pais, né, e vai morar sozinho, de um jovem que sai do abrigo e vai morar sozinho, né, a realidade é outra, o suporte é outro, você ainda tem sua família, a família, você ainda tem tudo. Uma criança, um jovem que sai do abrigo, não, ele já sai do abrigo, uma noite você era acolhido, né, você era jovem, e outra noite você já é adulto, você se vira, você vai estar morando sozinho. Vamos ouvir agora o depoimento de Maiara Vitória dos Santos, jovem que saiu do abrigo em janeiro de 2017 e que relata outros desafios que viveu ao deixar o acolhimento. Bom, vou falar um pouco sobre a diferença entre o abrigo e a república, que os dois são governados, a prefeitura, só que a diferença entre o abrigo é que, como o Matheus falou, a gente tem uma pessoa que cuida da gente, faz tudo pela gente, então tudo que a gente precisa elas mesmas fazem. Já a república não, a república são poucas, né? Eu acredito, se eu não me engano, são 5 repúblicas que são proveniadas à prefeitura, que são direito do jovem. Só que nessa república só cabe 5 pessoas, 6 pessoas, 6 jovens. Não é todos os jovens que conseguem entrar nessa república. Para entrar nessa república precisa ter um certo perfil, então precisa estar trabalhando, precisa estudar. Se caso, é aquilo que eu falei, se o jovem, ele trabalha como jovem aprendiz, então o jovem aprendiz ele é 1 ano e meio, nem todo jovem consegue ser efetivado. A república ela dá um tempo para esse jovem conseguir esse serviço. Se por um acaso esse jovem não conseguir, eles mandam embora, assim, é bem complicado, manda embora. A duração que o jovem tem para ficar nesse abrigo é até os 23, 25, eu não me lembro muito, né? Muito pouco tempo para o jovem estar se estruturando, estar pensando no que realmente quer, não dá muito tempo. Eu vi um dos comentários, foi muito importante, que eu realmente acho que 18 anos para a gente ter uma escolha, para a gente sair, é muito pouco. Sem contar que se a gente for pensar, eles queriam diminuir para 16 anos. A menoridade, não existe isso. Como que um jovem que mora em uma casa de acolhimento vai sair com 16 anos, vai morar onde? Fora isso, essas são as diferenças entre os dois. Existem outras opções de moradia. A opção que eu estou morando hoje é uma república, podemos dizer que é uma pensão, onde eu pago um certo valor. Nessa casa eu convivo com outras meninas, tem república que é mista, né? Já tem tudo na casa, tem cama, tem panela, só que tem um aluguel para pagar e tem que começar a se alimentar, fazer comida, ter essa opção de comprar suas coisas, e é difícil. Então, vocês imaginam um jovem de 18 anos indo fazendo compra pela primeira vez, que a gente não faz no abrigo. Assim, eu digo assim, a maioria dos abrigos, alguns ainda ensinam algumas coisas. Então, um jovem mexendo na panela, com certeza vai se queimar,
a primeira vez, vai sair papado ou vai sair cru o arroz, né? Porque não teve essa preparação, né? Tem o Bolsa Aluguel, acho que é isso que se chama Bolsa Aluguel, que o governo ele te dá uma porcentagem para você conseguir pagar o aluguel, ele paga durante 3 a 5 meses, e aí você vai se estruturando, né? Só que não tem essa possibilidade. Eu mesmo já fui, já vi, não tem essa oportunidade. Tem várias opções, mas só que o jovem não consegue escolher, ele não pode ter essa escolha. E é difícil, porque tem jovem que está acostumado a morar com outras pessoas, né? E que para ele tudo bem. Eu acho que para esses jovens que querem morar juntos, não está acostumado a ficar sozinho, tem que ter essa opção de pelo menos uma cesta básica, ter esse auxílio, porque já que a gente vai ser jovem aprendiz, a gente paga o aluguel e tem a cesta básica, dando algum ou até um valor, né, para esse jovem conseguir se manter, porque é muito pouco tempo. Mai, como que foi quando você saiu? Assim, acho que você falou que emprestou para a família, enfim, mas como que foi essa experiência mais assim, para pagar a conta, para entender quanto que ia para aluguel, quanto que ia, enfim? Isso para mim foi, vamos dizer, foi difícil, porque você trabalhar e ter o seu dinheiro e saber que você tem que pagar a conta, né? Isso fica meio vago, assim. Para mim foi meio difícil no começo, vamos dizer, né? Você tem que pegar o seu dinheiro, ó, você sabe que esse dinheiro é para pagar isso, pagar aquilo outro, e foi meio difícil assimilar isso, né? Então, no começo foi bem, né, essa questão meio ruim, assim, né? Então, às vezes eu esquecia de pagar a conta, às vezes eu pegava meu dinheiro, gastava com outra coisa e, putz, né, esqueci de fazer isso, fazer aquilo, né? Então, no começo foi bem difícil para mim assimilar essa questão da responsabilidade de pagar uma conta, de guardar o dinheiro, de fazer investimento, fazer aquilo, né, com você comprar outras coisas que não tem nada a ver. Sim. Sim, Matheus, acho que você vai trazendo coisa muito importante, né? Você vai falando desde uma preparação, né? De um cuidado em se preparar para a saída, para saber melhor usar o dinheiro, mas tem muitos atravessamentos sociais, né? Estruturais, históricos, que também dificultam, né? Essa saída de um jeito um pouco mais independente, para dar conta, porque quem está preparado com 18 anos para enfrentar o desafio do mundo, né? Então, né, a gente não está preparado aos 18 anos mesmo, né? Então, acho que precisa muito de um olhar nesse sentido. O acompanhamento de um jovem que vive a transição do acolhimento para a vida autônoma deve garantir sua escuta e a participação ativa na construção de seus planos e projetos de vida. O acompanhamento deve garantir também informações sobre seus direitos, sobre o andamento do seu processo e sobre os serviços e políticas com os quais vai poder contar. E agora pensando sobre profissão, assim, Matheus, como é que foi, né? A gente está aqui falando um pouco das suas experiências a partir dos eixos centrais do Grupo Nós, sobre profissão, né? Como é que foi para você se preparar para o trabalho, para o mercado de trabalho dentro e fora da instituição de acolhimento? A questão do trabalho é aquilo que eu digo sempre, né? O abrigo, quando a gente está no abrigo, eles tomam todas as decisões por você, né? Então, você ganha tudo de mão beijada, você ganha roupa de mão beijada, tênis, a comida já vem pronta, né? E não é trabalhado você com isso, né? Foi a mesma questão do trabalho. O último abrigo que eu passei, né, se completar 18, eu entrei em 2016 e eles arrumaram um trabalho para mim como jovem aprendiz, né? E pronto, foi um trabalho meio que fácil, né? Foi minha primeira experiência de carteira assinada como jovem aprendiz, foi boa, foi muito bacana, gostei muito, juntei dinheiro. Mas, né, em 2017, né, no meio de 2017, quase perto de eu completar 18, né, meu contrato acabou, se encerrou. E o abrigo meio que disse para mim, agora você vai se virar para arrumar um trabalho, né? E eu fiquei meio que assim, mano, eu não sei como arrumar um currículo, eu não sei como se procura trabalho, eu não sei por onde começar, só sei que eu tinha um trabalho e agora eu tenho que me virar, né? E tô prestes a fazer o 18, tô prestes a sair e não tenho trabalho,
né? E isso para mim foi muito difícil, né? Eu só consegui arrumar trabalho quando eu fiz 18 anos. Na semana que eu fiz 18 anos, eu estava prestes a sair da República, né? E eu arrumei trabalho numa empresa de telemarketing, né? E nesse meio período, né, de agosto até o final de agosto de 2017 até o final de 2017, quem me ajudou isso muito foram meus padrinhos, né? Minha madrinha me ensinou como montar um currículo, né? Como montar um currículo para aquela certa vaga que você quer concorrer, como se portar para de trabalho. Isso é uma coisa que a gente trabalhava bastante nos encontros do grupo nosso, né? Como você se portar numa entrevista de trabalho, como se vestir, né? Como você conversar, falar, né? Então isso a gente trabalhava bastante no grupo, né? Mas para mim foi bastante difícil, né? Então, para um jovem que está estudando ainda, né? E que está morando sozinho, né? Que não tem muitas opções de trabalho, eu pegava qualquer trabalho que tinha, né? Eu trabalhei em trabalhos que eu passava o dia inteiro carregando peso, que eu trabalhava até altas horas da noite, e às vezes nem ganhava, né? Porque eu não tinha muita experiência no mercado de trabalho, né? Apesar de eu trabalhar desde pequeno com a minha mãe, eu sempre trabalhava em coisas tipo no mercado com a minha mãe. Eu trabalhava na lojinha que ela tinha barraquinha de churrasco, batata frita, assim. Eu sempre trabalhei com ela nessas coisas, mas isso no currículo não agrega muito, né? Isso agrega algumas experiências, mas as empresas estão querendo ver o seu currículo, né? E isso, para mim, a questão do trabalho foi muito difícil no começo. Sim. Você está falando de muitas questões, né, que atravessam, né? Você está falando de trabalhos informais, né? Esse não olhar do Estado, né? De políticas que garantam aí um trabalho, né, para os jovens, né? Que eles tenham condições, né? E parcerias para encontrar um trabalho. Isso atravessa totalmente a vida de vocês. Como é que sai do abrigo, precisa dar conta da própria vida, mas não tem como se manter? Ou é o que você está falando, você trabalhou muitas vezes em trabalhos informais que davam dinheiro, mas também não contavam no currículo, né? Que é uma realidade que a gente vê, né? Muito de quem vive nas periferias, né? Tem um atravessamento social, econômico, cultural desse trabalho precarizado. Quem é que trabalha em trabalhos precários na nossa sociedade hoje também, né? Acho que tem muitas questões que a gente precisa olhar. Então, essa ausência do Estado, a gente está falando de várias... Estou batendo nessa tecla porque tem uma ausência grande, né? Não tem uma garantia, não tem uma segurança, como você vai falando, né, Matheus? Dentro do que você precisa para existir. Eu vou dizer assim que eu comecei a me aceitar e me descobrir, começar a pontuar comigo mesmo essa questão de identidade, né, de que a gente pontuava no grupo nós, exatamente no grupo nós, né. Então eu sempre fui um moleque meio que tímido, cabeça baixa, sempre andava de touca, né, não tinha orgulho da minha cor, né, nunca gostava do meu cabelo, sempre cortava ele bem baixinho, né, ou alisava ele. Era um moleque muito tímido, odiava falar em público por causa do meu sotaque, pelo fato de eu ser nordestino, né? Que um sotaque eu tinha muita vergonha em relação a isso, né? Eu não me aceitava em si, né? E esses temas, né? Eu comecei a estudar comigo mesmo a partir das rodas do grupo nosso, né? Eu lembro que nas rodas e nas palestras eu sentava sempre no fundo, de touca, de gorro aqui na cara, escondendo o rosto, né? Sempre para não ser descoberto, né? Ninguém ficar, né, falando comigo, né? E aos poucos, né? Com as rodas, com as atividades em grupo, né? Eu fui começando a me soltar, né? A me deixar descobrir, né? A me aceitar, né? Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante, foi essas rodas de conversa, né? E a questão também do meu trabalho, né? Meu primeiro emprego me ajudou também essa questão de amadurecimento, né? De eu entender que eu não sou café com leite, né? Como eu falava, eu sou negro, né? E que meu cabelo ele não é ruim, né? Ele é crespo, né? É afro, né? E que é bonito deixar meu cabelo black assim, né? E que meu sotaque não é vergonha, né? Meu sotaque é bonito, né? Eu gosto do meu sotaque nordestino, né? E que eu não tenho que ter vergonha e não tenho que parecer o mais normal que nem a população, né? De certo modo impõe, né, que é o branco do cabelo liso, né, o negro do cabelo baixinho, não pode deixar o cabelo black alto, né. Então eu sempre tinha esse medo, era bem
conservado, e aos poucos, né, fui me descobrindo, né, fui deixar o meu cabelo crescer, né, deixar ele blackão armado, né, começar a usar umas roupas diferentes, roupa que eu gosto, começar a escutar uma música, um rap que eu gosto pra caramba, né? Então, aos poucos, isso eu fui me descobrindo, né? E que é muito importante, né? Que é muito, hoje, até hoje, é muito importante para mim, né? Hoje ainda também eu me estudo em relação a isso, né? E que isso é trabalhado bem pouco com o jovem hoje em dia, tanto no abrigo, quando ele tá, né? Quando ele sai do abrigo, né? Isso é bem pouco trabalhado em si. Muito importante, Matheus, o que você está dizendo. Incrível, importante, forte, porque foi um processo muito... Eu pude te acompanhar nesse processo de descoberta, acho que tá falando de se esconder, né? De tirar a touca, de botar o rosto no mundo, né? Eu acho que é importante a gente dizer aqui para quem está assistindo com a gente, né? Ouvindo o Matheus, dizer que os adolescentes, crianças e adolescentes que estão no abrigo, a maior parte deles e delas são crianças negras ou não brancas, né? E pensando nisso, são crianças e adolescentes que vivem dentro de um contexto, né? De uma sociedade de racismo estrutural, né? Vive numa sociedade de discriminação, né? Que não se discute gênero, classe, raça de uma maneira integral, universal, e não universal no sentido simples da palavra, mas que contemple a todos e todas, né? Então, a gente não está falando de qualquer adolescência, a gente não está falando aqui de qualquer Matheus, né? A gente está falando de adolescências de jovens e crianças negras que crescem e adolescem dentro do serviço de acolhimento, né? Então, o que o Matheus está dizendo aqui é um alerta, né? Para a gente poder olhar. Então, eu acredito que não é possível garantir direito, né? Trabalhar na via da garantia do direito sem entender esses contextos de raça, classe, gênero. No Grupo Nós, trabalhamos de forma contínua e gradual para que o jovem se conheça e conheça o seu contexto, pois entendemos que estas percepções são fundamentais para o desenvolvimento do seu projeto de vida. Bom, acho que a gente vai ficar falando horas aqui. Matheus, muito bom te ouvir. Mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a live. O nome dela é Vivi. Sim. E ela pediu para você dar uma dica para ela que está saindo do acolhimento. A Vivi está aqui assistindo essa live, Matheus. Qual dica que você daria para a Vivi aí que está saindo do acolhimento? Eu acho que uma dica que eu dou para ela é sempre buscar pessoas, né? Eu acho que é sempre o máximo você manter pessoas perto de você, né? Pessoas que tenham conhecimento, né? Então isso é uma coisa importante porque quando você sai do serviço de acolhimento, você se sente muito sozinho, né? Eu me senti muito sozinho, né? A gente se sente meio largado porque aquela atenção que a gente tinha no abrigo, né, ela some, né? Então as pessoas, você não tem mais ninguém responsável por você, né? Você sabe que naquele momento você está sozinho, né? Então é sempre manter as pessoas perto, né? Sempre buscar conversar, sempre buscar apoio, né? Saber conversar, sempre fazer tudo com a cabeça fria, né? Nunca fazer por impulso, né? Eu sempre fazia as coisas muito por impulso, então eu gastava dinheiro por impulso, né? Eu saía por impulso, né? Então era muito isso, né? Então é sempre manter as pessoas perto, sempre, né? No caso eu tinha muito meus padrinhos, né? Então qualquer dificuldade que eu tinha, eu perguntava para eles, né? Quando eu me sentia sozinho, eu ia falar com meus padrinhos, eu falava com a minha madrinha, falava com meu padrinho, tirava dúvidas, né? Então é sempre manter as pessoas perto de você e sempre perguntar, né? Se você tiver dificuldade, não tenha vergonha de falar para ela que você está com a dificuldade, que você não consegue guardar dinheiro, que você teve problema com isso, que você não está fazendo isso. É você ir buscar, né? Sempre manter as pessoas perto de você para você poder conseguir o máximo de conteúdo, ajuda possível, né? Essa é uma das dicas que eu deixo. O que você acha, Mar? Ações que seriam importantes para jovens saírem mais fortalecidos do serviço de acolhimento, né? O que você acha que seria importante para os jovens saírem mais fortalecidos do acolhimento? Eu acho uma coisa, né, que a gente jovem sente, essa questão do abrigo, que é
um suporte, né? Então, eu acho que essa questão do suporte tem que começar já no abrigo, né? E ser uma coisa que seja depois do abrigo, né? Pós-abrigo, né? Então, você continuar, né? Você ter esse atendimento, né? De um trabalho, né? Que seja feito um trabalho com o jovem, né? Que está prestes a sair do abrigo, né? De trabalhar com ele essa questão da autonomia, do dinheiro, né? Todos esses temas que a gente conversa no grupo nós aqui, né? Esse tema para a vida dos jovens, né? Que é bom para ele se formar adulto, né? E que seja além de quando ele sair, né? Do serviço de acolhimento, né? Porque o jovem se sente muito sozinho, às vezes ele não está preparado ou tem medo, né? Então, se tivesse algum programa, alguma coisa, né? Para gente jovem, um apoio, né? Depois do abrigo, isso sim seria uma coisa bacana, né? Que eu senti muita falta, né? Esse apoio depois, né? Do abrigo, né? Porque você sai do serviço de acolhimento, né? Você tá sozinho, é você mesmo, né? Tanto você estando na República, ou se você for morar sem ser na República, for morar sozinho, né? Então, um serviço que auxiliasse você depois do abrigo seria uma boa. Sim, Matheus, muito bom, né? Bom, desejo, acho que é importante compartilhar aqui com quem está assistindo que um dos desejos do Instituto Fazendo História é que políticas sejam criadas para garantir que adolescentes que saem do abrigo possam ter moradia garantida, possam ter apoio financeiro garantido, possam ter trabalho, bolsa de estudo, né? Que eles sejam olhados dentro da sua totalidade, assim, de todas as complexidades que é adolescer no abrigo e depois ter que enfrentar uma vida independente, né? Um modelo muito próximo que a gente teve o prazer de conhecer pelo Instituto é uma política, né, através da Doncel, que é uma organização na Argentina que também trabalha com também faz um trabalho com a transição do acolhimento pela maioridade. É que em 2017, essa ONG Doncel, junto com a sociedade civil, com adolescentes, enfim, num processo longo também de construção, eles conseguiram aprovar uma lei na Argentina, que chama Lei do Egresso, que garante que jovens que saem do serviço de acolhimento tenham 80% do salário mínimo garantido até os 21 anos e também tenham um referente para acompanhar esse jovem quando ele sai. E dentro dessa lei também tem, que ainda no acolhimento dos 13 aos 18, também tem um programa para esse jovem se preparar e desenvolver habilidades para a vida independente. Então, só colando um pouco na ideia do Matheus, no Brasil a gente não tem políticas para quem está se desligando, né, para quem está saindo do acolhimento. E esse é um desejo muito grande do Grupo Nós, que políticas então sejam garantidas durante e após o processo de saída do abrigo. Então é isso, Matheus, eu concordo muito com você, muito bom ouvir isso de você. A República Jovem mencionada pelo Matheus e pela Maiara é a única política pública voltada para os jovens em processo de desligamento. Segundo dados do Censo SUAS, que é o processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social de 2017, temos 25 repúblicas jovens no Brasil. Atualmente, no município de São Paulo, temos 5 repúblicas, sendo 4 delas conveniadas à prefeitura. Os jovens que entram neste serviço aos 18 anos podem permanecer até os 21. Existem poucos dados sobre a saída do acolhimento. Para onde vão? Em quais condições? Esse é mais um dos desafios relacionados ao tema. Encerra com cordel. E, gente, eu queria agradecer todo mundo, todas e todos. Muito obrigada. Matheus, muito obrigada a você pela sua disponibilidade. E encerra aí como você puder. Lição cordel do Braulio Bessa, né, do Ser Nordestino, né? Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou da vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantor, violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser.
Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão e Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa e criativa, isso me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse fazendohistoria.org.br e nos siga nas redes sociais.